E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O Fluminense vive uma situação delicada após ser penalizado com a perda de 3 pontos no Campeonato Brasileiro, em decisão que mexeu com os ânimos de torcedores e dirigentes do clube. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, aplicou a sanção devido a uma suposta irregularidade, gerando uma enorme repercussão e questionamentos sobre os critérios da decisão. Em um momento em que o clube luta por uma posição de destaque no campeonato, essa perda representa um golpe considerável, deixando o ambiente tenso nas Laranjeiras. A punição do STJD acendeu uma polêmica entre os torcedores tricolores, que questionam a imparcialidade e a consistência das decisões do tribunal. O principal argumento utilizado pela defesa do Fluminense é a alegação de que houve um rigor excessivo na aplicação da punição, especialmente em comparação com outros casos semelhantes que não resultaram em perda de pontos. Para o torcedor, essa retirada de pontos parece uma decisão desproporcional e motivada por fatores externos ao campo. O técnico do Fluminense e os jogadores também reagiram com surpresa e indignação. Em coletiva de imprensa, o comandante tricolor demonstrou frustração com o que chamou de injustiça e lamentou o impacto da decisão no planejamento da equipe para o restante do campeonato. Segundo ele, o Fluminense vem fazendo uma campanha sólida, com jogos importantes pela frente, e essa perda de pontos abala a confiança do grupo, exigindo uma força extra para superar o obstáculo. Em nota oficial, a diretoria do Fluminense prometeu recorrer da decisão do STJD, buscando reverter a punição. A cúpula tricolor afirmou que está mobilizada para defender os interesses do clube e que acredita ter argumentos sólidos para reverter a perda de pontos. A esperança é que o recurso possa ser analisado o mais rapidamente possível, evitando prejuízos ainda maiores ao desempenho do time na competição. A notícia da punição do STJD teve um impacto imediato na classificação do Campeonato Brasileiro. Com a retirada de 3 pontos, o Fluminense perdeu posições na tabela, comprometendo sua disputa por vagas em competições internacionais. Esse efeito prático da decisão amplia o senso de urgência na reversão da penalidade, já que cada ponto é decisivo na reta final do campeonato. Torcedores temem que, sem esses pontos, o clube possa perder posições fundamentais. A situação abre um debate sobre a atuação do STJD e o impacto de suas decisões no futebol brasileiro. A percepção de alguns é que o tribunal adota critérios que nem sempre são transparentes ou consistentes, o que gera desconfiança. Com uma longa lista de clubes já penalizados por motivos variados, a discussão sobre a necessidade de uma reforma no sistema disciplinar do futebol nacional ganha força, com especialistas e ex-jogadores opinando sobre o assunto. Os próximos dias serão decisivos para o Fluminense. A equipe jurídica do clube prepara um recurso detalhado, que será apresentado ao STJD na tentativa de reverter a decisão. Segundo fontes internas, os advogados tricolores vão argumentar que a punição foi baseada em uma interpretação equivocada das normas, além de questionar a proporcionalidade da medida. A expectativa é que o tribunal possa revisar a decisão e, quem sabe, devolver os 3 pontos ao clube. Torcedores organizados do Fluminense já se mobilizam para manifestar apoio ao clube e protestar contra a decisão do STJD. Nas redes sociais, a hashtag Devolve os Pontos Flu vem ganhando força, com mensagens de apoio ao time e críticas ao Tribunal Desportivo. Para muitos, essa é mais uma batalha que o Fluminense precisa enfrentar fora dos gramados, numa temporada já marcada por desafios dentro de campo. A perda de pontos do Fluminense pelo STJD traz à tona questionamentos sobre a influência de forças externas no resultado final dos campeonatos. Para alguns críticos, essa interferência fora das 4 linhas prejudica a essência do esporte e coloca em xeque a credibilidade das competições. O tema da imparcialidade do STJD torna-se então central, com debates acalorados nos programas esportivos e entre os torcedores de todos os clubes. Entre os jogadores, o clima é de união para superar esse momento conturbado. Capitães e líderes do elenco já se pronunciaram sobre a necessidade de foco total nos próximos jogos, sem deixar que a punição abale o desempenho do grupo. Segundo eles,
O melhor modo de responder a essa adversidade é com vitórias em campo, mostrando que o Fluminense tem força para seguir em frente mesmo com as dificuldades. Analistas esportivos têm se debruçado sobre o caso e tentado entender as razões que levaram o STJD a aplicar a penalidade. Alguns comentam que a medida pode servir como um exemplo para outros clubes, enquanto outros acreditam que o tribunal usou o Fluminense como uma espécie de bode expiatório para mostrar rigor nas decisões. Independentemente da interpretação, é inegável que a punição gerou uma onda de insatisfação que vai além da torcida tricolor. A expectativa agora é sobre a decisão do STJD quanto ao recurso do Fluminense. Caso o tribunal mantenha a perda dos 3 pontos, o impacto na temporada do clube será profundo, com possíveis desdobramentos para as próximas competições. No entanto, se a decisão for revertida, o Fluminense pode ganhar um novo ânimo para seguir firme na luta pelo seu objetivo na temporada. Tudo depende do julgamento e dos próximos passos na justiça esportiva. Enquanto isso, o foco do elenco é voltar suas atenções para o próximo jogo. Apesar da pressão, os jogadores sabem que a melhor resposta será dada dentro de campo, com desempenho e resultados. Para o Fluminense, a batalha é tanto jurídica quanto esportiva, e os tricolores aguardam ansiosos para ver como o clube irá superar essa adversidade. A torcida espera que o clube saia ainda mais forte desse episódio, usando a penalidade como uma motivação extra para seguir lutando no campeonato. Ao final, a história desta temporada do Fluminense poderá ser marcada pela superação de um revés inesperado, algo que pode unir ainda mais os jogadores e os torcedores rumo ao objetivo final. O desfecho da novela entre Fluminense e STJD é imprevisível, mas uma coisa é certa: a punição acendeu um debate sobre a necessidade de transparência e justiça no futebol brasileiro. Que lições serão tiradas desse caso? A resposta virá nos próximos capítulos, enquanto o Fluminense segue na busca pela reversão da punição e por uma temporada de sucesso, independentemente das adversidades enfrentadas ao longo do caminho. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! A situação envolvendo o Fluminense e a recente punição do STJD gerou uma verdadeira comoção entre os torcedores e nos bastidores do futebol brasileiro. A perda de 3 pontos, uma sanção que pode parecer pequena em um primeiro momento, tem o potencial de mudar o rumo do clube no campeonato. A torcida, acostumada a batalhas dentro de campo, vê agora seu time travando uma disputa fora das 4 linhas, numa guerra contra o Tribunal Esportivo em busca de justiça. Para muitos torcedores, essa é mais uma prova de que o futebol brasileiro precisa de reformas estruturais em seu sistema de julgamento. A ideia de que o STJD atua de forma subjetiva e, por vezes, desproporcional, ganhou ainda mais força com essa penalidade. Não é raro ver nas redes sociais e nas rodas de conversa críticas ao que chamam de rigor seletivo do tribunal, apontando para a disparidade entre punições aplicadas a clubes de diferentes tamanhos e popularidade. O debate também chegou à mídia, onde comentaristas e ex-jogadores têm discutido o impacto dessa decisão na credibilidade do futebol brasileiro. Em programas esportivos, a discussão gira em torno da falta de critérios objetivos para julgar infrações. Para alguns, o STJD precisa ser mais transparente em seus processos, de modo que clubes, jogadores e torcedores possam compreender e confiar nas decisões tomadas, sem a sensação de injustiça. Na sede do Fluminense, o ambiente é de união e determinação. Jogadores e comissão técnica buscam se concentrar nos próximos desafios, enquanto a diretoria trabalha incansavelmente para apresentar um recurso sólido. A meta é não deixar que essa decisão abale o desempenho da equipe em campo, algo que, segundo o técnico, é essencial para que o clube continue competitivo na disputa do campeonato, mesmo com os pontos perdidos. Entre os conselheiros e dirigentes do clube, a punição trouxe à tona um sentimento de indignação. O Fluminense, que construiu sua reputação em mais de um século de história, vê-se agora envolvido em uma situação em que acredita estar sendo injustamente prejudicado. Nas palavras de um dos diretores, o clube não será intimidado e lutará até o fim para que os pontos sejam devolvidos, reforçando o compromisso do time com sua torcida. A torcida organizada também tem se mostrado combativa, organizando campanhas e mobilizações em apoio ao clube.
Em protestos pacíficos e manifestações nas redes sociais, os torcedores pedem que o STJD reveja a decisão, usando a hashtag Justiça pelo Flu para pressionar o tribunal e demonstrar a força e a união da torcida tricolor. Para eles, essa punição é uma afronta à história do Fluminense e deve ser combatida de todas as formas. Especialistas jurídicos ligados ao futebol comentam que o caso do Fluminense pode estabelecer um precedente importante. Se o recurso for aceito e a punição revogada, isso poderá abrir caminho para que outros clubes também questionem decisões que considerem injustas. Por outro lado, se o STJD mantiver a decisão, o tribunal reafirma sua postura de rigor, o que poderá influenciar futuras sanções, aumentando a pressão sobre outros clubes. Nos bastidores, a decisão de punir o Fluminense é vista por alguns como uma demonstração de poder do STJD. Segundo fontes internas, há quem acredite que o tribunal quis dar um exemplo, mostrando que não tolera qualquer irregularidade, mesmo que isso custe pontos preciosos a um clube. Esse tipo de postura, contudo, é questionado, já que a justiça esportiva deveria buscar não apenas punir, mas também orientar e promover o fair play. A possível reversão da punição depende agora da estratégia jurídica do Fluminense e da disposição do STJD em reavaliar o caso. Enquanto o recurso é analisado, o clube permanece em uma posição de alerta, com advogados e dirigentes preparados para argumentar em todas as instâncias. Para o Fluminense, mais do que uma batalha por pontos, essa é uma luta por sua imagem e credibilidade no cenário esportivo. Independentemente do resultado final, o episódio já deixou marcas profundas no clube e na torcida. Para muitos, a penalidade reforçou o sentimento de nós contra eles, que tantas vezes une torcedores em momentos de dificuldade. Com ou sem os 3 pontos, o Fluminense segue em frente, com a certeza de que, em campo e fora dele, a luta continua e a paixão pelo clube permanece inabalável. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.